Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. No último fim de semana, o 30º BPM fez 2 prisões em flagrante relacionadas ao crime de violência doméstica. As ocorrências foram realizadas no bairro do Rosário, na rua Francisco da Rocha, onde a vítima foi uma manicure que acionou a polícia militar. A equipe do Patrulha Maria da Penha esteve no local e encontrou a vítima com uma marca roxa no braço e logo em seguida prendeu o acusado desse crime. No mesmo dia, foi encaminhado para a 110ª Delegacia de Polícia outro homem, esse morador da rua Genesi Vitorino dos Santos, fica entre o Rosário e o Barroso, mas para o lado do Barroso, também acusado de grave violência contra a companheira. Ele também foi preso, nesse caso específico, foi necessário utilizar algemas. Vale lembrar que a Patrulha Maria da Penha de Teresópolis é uma das mais atuantes e que tem feito maior número de prisões relacionadas a esse delito aqui no município. Uma reportagem especial sobre o tema você confere na próxima edição do jornal O Diário, nossa edição digital. No fim de semana, outra ocorrência policial chamou a atenção. Um acidente no bairro do Alto. A polícia militar foi acionada porque o motorista estaria embriagado e causado o acidente. Não bastasse esse delito, dentro do veículo a polícia militar encontrou munições. Segundo dados divulgados pelo quartel do 30º BPM, eram 23 cartuchos para calibre 32, além de 2 cartuchos para calibre 22, todos intactos. O material foi encaminhado para a 110ª Delegacia de Polícia, onde ficou preso esse homem. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Detalhe que a pessoa que estava no outro carro nessa colisão ficou ferida e precisou de atendimento médico no HCT. Nesta segunda-feira foi realizada mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Teresópolis. No bairro do Alto, o atendimento dessa vez foi bem tranquilo em relação ao que mostramos aqui 2 semanas atrás. Poucas filas, uma procura baixa até segundo previsão da prefeitura e dessa vez sendo imunizadas pessoas acima de 77 anos. A gente lembra que assim que houver um novo calendário, que for divulgado um novo calendário de atendimento com novas faixas etárias, você vê aqui na Diário TV e também na barrinha de notícias e em nossas redes sociais. Uma imagem que rodou as redes sociais no fim de semana, de várias ambulâncias saindo juntas e disparada da UPA, voltou a se repetir. Essas imagens do fim de semana poderiam ser utilizadas nesta segunda-feira, quando um grande volume de ambulâncias novamente saindo da UPA em direção a hospitais de Petrópolis, Nova Friburgo, Baixada Fluminense, locais onde houvesse vagas para pacientes da Covid-19. Teresópolis vai para a 3ª semana seguida sem leitos aqui no município, sem leitos de UTI, leitos clínicos também às vezes abre uma vaga e a gente sabe que a fila, entre aspas, uma fila na UPA aguardando, continua grande. Em breve a gente vai fazer uma atualização desses números, estamos tentando informações sobre os locais que esses pacientes estão sendo levados e, aliás, será apresentada na Câmara nesta terça-feira uma lei tentando dar mais transparência a essa situação, né? Afinal de contas, quantas pessoas foram levadas para outros municípios? Quais hospitais? Quais as idades desses pacientes? E quando Teresópolis terá novos leitos, mais leitos? Porque o que a gente vê é uma situação crítica em Teresópolis, já colapsou há um tempo, né? Temos falado disso, mas agora a situação fica ainda mais preocupante. Então, quando teremos mais leitos? A vacina a gente sabe que demora, sabe que até que os municípios ou os estados aí consigam atender um número esperado aí para o controle da Covid-19, vai demorar um pouquinho. Então, até lá é necessário abrir mais leitos e que cada um faça a sua parte nesse momento preocupante que vive o país, não só o país, né, mas o mundo inteiro. No fim de semana foram realizadas operações de fiscalização aí do decreto municipal que tenta conter esse avanço, nessa nova escalada da doença. De acordo com dados divulgados pela Prefeitura, através da assessoria de comunicação, foram feitos trabalhos de fiscalização sexta, sábado e domingo em diversos bairros, Vieira, Bom Sucesso, Embiú, lá no interior do município,
São Pedro, Santa Cecília, Vale do Paraíso, Morro dos Pinheiros, Vila Muqui, diversos bairros foram visitados. No sábado, por exemplo, segundo a prefeitura, um restaurante foi multado e um bar multado e lacrado. Na sexta-feira, 2 bares multados e no fim de semana, lá no interior do município, um bar foi multado e um bar foi lacrado. E também uma pessoa que insistia em desrespeitar as regras previstas foi multada, além de dispersão de aglomerações nas ruas e orientação para fechamento de estabelecimentos, inclusive um público de um show de forró. Esse trabalho aí da prefeitura é feito diretamente nos estabelecimentos comerciais, porque tem aquelas regras previstas no decreto, que tem validade pelo menos até esta terça-feira, dia 16, mas a gente aguarda um novo decreto. Além disso, os teresopolitanos aguardam também uma decisão mais enérgica da prefeitura em outras ações, como, por exemplo, aglomerações em praças públicas. Olha só esse vídeo, divulgado nas redes sociais por uma teresopolitana, a Karina Almeida. Para você que acha que isso é invenção da imprensa, que a imprensa não gosta desse ou daquele outro político e que a pandemia não existe, olha só o depoimento de uma jovem, de uma teresopolitana, preocupada com a situação e pedindo mais atenção por parte da prefeitura. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Para quem tá entrando aí, né, quero deixar aqui uma indignação minha, que eu estou, assim, extremamente indignada. Moro aqui na cidade de Teresópolis, né, estado do Rio de Janeiro, e o prefeito da cidade, né, nada contra, colocou umas medidas protetivas contra o Covid aqui na cidade. Uma delas é o rodízio de CPF, né, que só pode entrar nas lojas de comércio, né, somente de roupa, eletrodoméstico e sapato, porque restaurante não está incluso nesse rodízio, e os dias do CPF. O prefeito também, né, botou que as praças públicas estavam proibidas a circulação, que ninguém poderia estar. Todos os comerciantes da cidade que tem loja estão respeitando as regras. Tá tendo rodízio de CPF, tá tendo álcool em gel, comprou termômetro, todo mundo fez tudo o que foi possível. E aí aparece todos os dias que a cidade está sem leito e que vai ter que tomar uma medida. Só que eu nunca vi uma cidade que depois de 6 horas não tem conselho tutelar. Tem um disque denúncia, mas o disque denúncia só funciona até às 18 horas. Isso mesmo. Senhor Vinícius Claus, se você quer diminuir as taxas de Covid, né, que você alega ser do comércio, dá uma passadinha ali agora na Praça Olímpica para você ver a aglomeração de crianças menores de 18 anos, que para mim são todas crianças, bebendo, usando drogas. Então, assim, se o Covid está aumentando, eu tenho certeza, né, que não é por causa do comércio. Eu tenho certeza que é das praças públicas que está ali lotada, que na época que tinha Doutor Inês, quem é antigo na cidade vai me entender e vai concordar comigo, que dava 8 horas da noite, a gente já metia o pé para casa porque a van do Doutor Inês ia passar. Então, Doutor Inês, você foi um exemplo aqui para nossa cidade, porque o conselho tutelar de hoje daqui da cidade não serve para nada, porque onde tem adolescente fumando, bebendo, bebida alcoólica às 5h30 da tarde, né? Não tem como. Isso eu passei ali 5h30 da tarde e eu fiquei realmente indignada. Eu acho que para você que tá assistindo ou vai assistir, né, esse vídeo e ficar indignado comigo também, porque no final das contas tudo é culpa do comércio. A aglomeração está no comércio, mas não é isso. Se você quer ter uma cidade com menos índice de Covid, por favor, fiscalize sim. Bares que ficam abertos até mais tarde, fiscalize sim a questão do aglomeração, né, via pública e dos adolescentes bebendo, que é todos os dias. Boa noite para vocês e quem concorda comigo e puder compartilhar até chegar numa autoridade da cidade, sim, gente, precisamos compartilhar isso porque isso é uma injustiça. Também foi divulgado no fim de semana um vídeo da Kátia Borges, presidente do SINDPMT, do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, depois de uma reunião com outros representantes aí da educação, CEP, Simpro, em relação a essa preocupação devido à questão da pandemia, da Covid-19. E nesse vídeo, nessa discussão entre os sindicatos, chegou-se a falar em lockdown.
Boa noite, servidor, servidora. Diante da reunião que a gente teve ontem com o prefeito, né, da manhã que nós passamos na Câmara, diante da situação que a gente assistiu hoje, né, agora à noite na UPA, né, de todas as notícias que a gente recebeu hoje, do relatório da UPA, né, eu resolvi vir aqui fazer um apelo. Ontem, na reunião com o prefeito, eu e Robson, do sindicato, nós pedimos o lockdown, né, sugerimos o lockdown na reunião, né, até pela situação da cidade, do número se agravando, da quantidade de pessoas na UPA, da dificuldade que foi para conseguir uma vaga para o nosso amigo. Diante disso tudo, a gente pediu o lockdown. Fomos voto vencido, né? Eu entendo todas as explicações que foram dadas por pessoas que ali estavam, né? A questão do comércio, das empresas não sustentarem talvez mais uma parada, né? Toda essa questão dos funcionários das empresas, né? Das pessoas perderem seus empregos. Só que a gente está falando de vida. A gente está perdendo vidas, né? Já vão a mais de 400 pessoas, né, óbitos na nossa cidade. Essa semana teve um dia com 15 óbitos. A gente está falando de vidas. E vida não se negocia, né? Essas pessoas não vão sair do momento Covid, né? Elas não vão voltar. Então, assim, a gente está falando de vidas. E a nossa cidade precisa, nesse momento, de pelo menos uns 15, 20 dias de lockdown, para que a gente desafogue a UPA, para que a gente pare com esse contágio descontrolado que está acontecendo. E aí fui voto vencido, a gente não conseguiu o lockdown, vamos esperar até dia 16 de março a questão dos números na cidade, para que a gente então possa novamente discutir esse momento, né, do que se faz daí para frente. Acham que essa onda é do carnaval. Eu já não vejo assim dessa forma, porque eu não vejo ela diminuir. Eu vejo os números, pelo contrário, eles estão bem irregulares. Eles crescem, um dia tem mais, um dia tem menos, mas um dia tem demais. Então eu acho que a gente precisa parar. E eu venho aqui fazer um apelo a nós, servidores, servidoras. A gente tem funcionários que precisam estar na linha de frente, né? A gente tem funcionários que não têm escolha. Eles têm que trabalhar. A saúde precisa trabalhar, a guarda precisa trabalhar, a defesa civil precisa trabalhar na linha de frente. Eles não têm opção de não estar nesse momento trabalhando. Então eu venho fazer um apelo para você, servidor, servidora, população. Fique em casa. O lockdown a gente pode fazer. Não precisa o prefeito estipular lockdown na cidade. Se eu só sair para eu fazer o necessário, eu faço meu lockdown dentro de casa. Não é momento para a gente ficar na rua, não é momento para ir nas lojas, não é momento para a gente estar passeando no centro da cidade. É momento para a gente comprar na rua só o essencial, uma farmácia, um supermercado, para a gente abastecer a nossa casa. O nosso momento agora é dentro de casa, com segurança. Evitar o máximo possível da gente sair. Vamos fazer nós mesmos o lockdown. Vamos nós mesmos nos trancar em casa, ficar em casa. A gente não precisa ir até a loja, mesmo que ela esteja aberta. A gente não precisa rodar na várzea, mesmo que todas as lojas estejam funcionando. É um momento difícil, são 15, 20 dias que a gente vai passar por isso. A gente precisa salvar nossas vidas e salvar a vida do próximo. Então eu estou pedindo aqui encarecidamente para que os outros servidores possam trabalhar, que eles estão esgotados. Saúde, né, guarda. Fique em casa. Se cuida. Cuida de você, cuida do outro. Se tiver que sair por uma última necessidade, coloca máscara. Se cuida. Evita ônibus. Vamos começar a gente a fazer o lockdown. Não precisa o prefeito decretar lockdown. Faz você lockdown dentro da sua casa. Não saia. Talvez assim a gente consiga vencer o que vamos passar aí nesses últimos dias. Nesse momento. Talvez assim a gente consiga salvar vidas. Uma boa noite a todos.
Uma das pessoas que vem enfrentando essa batalha da Covid-19 é o Padre Mário Benassi, que por muito tempo esteve à frente da paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Barra do Imbuí. Hoje ele está em Petrópolis, na Diocese de Petrópolis, e está internado com a Covid-19. Nas redes sociais, muitos antigos amigos aí do tempo aqui da paróquia da Barra desejaram plena recuperação ao Padre Mário e destacaram a importância dos cuidados em relação à doença. Vamos agora ao quadro Diário Comunidade. Primeiro vamos dar um pulo no 2º distrito de Teresópolis. Olha só a situação da estrada de acesso para Santa Rita, né? Holiday Santa Rita. Mais uma vez, depois de pancadas de chuva, o caminho ficou dessa maneira. Logicamente, quem escolhe morar em Santa Rita sabe que vai ter lama pela frente. Mas, em alguns momentos, a situação fica bastante complicada. E devido à falta de manutenção da estrada. Aí houve esse caso desse veículo, aí o motorista derrapou com o carro, passou um grande susto e depois que a chuva passou, a prefeitura apareceu lá em Santa Rita e deu uma melhoradinha na estrada. Mas o que os moradores esperam é que pelo menos nos pontos mais críticos, né, tem alguns pontos mais íngremes e onde uma chuva acaba deixando a via dessa maneira, que a prefeitura dê uma atenção um pouquinho maior. Mas não é só o 2º distrito que passa por problemas. Quer ver só? Vamos lá no bairro do Comari agora. Essas imagens foram enviadas por uma moradora lá do bairro do Comari, Rua Renato de Miranda. Ela disse que já reclamou diversas vezes em relação à capina, à limpeza da rua e que também há bueiros entupidos formando um valão, esgoto a céu aberto. Tudo isso em uma rua que fica bem perto da entrada da CBF e do Clube Comari. Segundo a nossa telespectadora que enviou essas imagens aqui para a Diário TV, para o Jornal Diário, essas reclamações já foram passadas à prefeitura e na ouvidoria elas são fechadas como se o serviço tivesse sido realizado, né? Olha só, a pessoa faz a reclamação na ouvidoria, chega lá a reclamação, aí a prefeitura não resolve e fica lá fechado, né? Resolvido o problema, mas o problema continua. Nessa segunda-feira a Enel realizou poda de árvores no bairro do Alto. Olha só esse trabalho ali perto da feirinha, né? Poda de grandes árvores ali é um serviço importante, né? Às vezes as árvores podem atingir a rede elétrica, causar problemas aí, deixar bairros aí sem energia, sem outros serviços. Agora, moradores de outros bairros, né, além desse aí do Alto, esperam que esse serviço seja realizado também dessa maneira e com essa intensidade. Vamos agora para o Rosário. Olha só essa imagem divulgada pelo colega José Carlos Cacau. Mais uma vez, o ônibus que atende a comunidade, né, um dos coletivos que atende a comunidade, não conseguiu passar por causa de veículos parados no meio da via pública. Um caminhão descarregando, logicamente, ele está trabalhando, lógico, está trabalhando, tem que fazer a entrega, mas um caminhão no meio da rua e do outro lado, carros mal parados impedindo a passagem do ônibus. Segundo apurado, nesse caso específico, o motorista chegou a desligar o ônibus, buzinou, chamou, ninguém apareceu, não tinha como o ônibus seguir viagem e ele desligou o coletivo e ficou lá um tempão esperando. Consequentemente, quem estava no carro teve a viagem atrasada e quem estava no ponto ficou aí com a expectativa. Será que o ônibus vem? Será que não vem? Será que cortaram a linha? Olha só, tudo isso por conta de meia dúzia de pessoas que deixam o carro em via pública, atrapalhando a passagem e o trânsito. Vamos agora ao quadro Foto do Dia com o jornalista e historiador Vanderlei Pérez, que sempre abre aqui o seu baú do Promemória, trazendo alguma relíquia, alguma informação do passado sobre momentos que a cidade viveu e também personalidades do nosso dia a dia. A nossa foto do dia mostra o prefeito Pedro Jaara e a primeira-dama Mariazinha Jaara, que faleceu nesta segunda-feira, aos 95 anos. Ao lado do casal, chegando na prefeitura em 1º de fevereiro de 1977, para tomar posse de um governo que teria um período de 6 anos, aparecem o Delcio Monteiro, jornalista, e o vereador Carregal ao lado. A gente está sempre falando aqui de prédios, monumentos, sítios históricos, mas não podemos deixar de lembrar, sempre que temos uma oportunidade, das pessoas, porque na verdade a cidade ela é feita de pessoas e quando essas pessoas deixam legado para a cidade, é sempre bom lembrá-las, né? Mariazinha Jaara é sempre lembrada como
uma primeira-dama que tinha uma preocupação grande com a questão social, auxiliou, ajudou bastante o marido, não só no período em que ele foi secretário de governo, no governo anterior, como também no período em que ele governou a cidade por 6 anos. É isso. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. Lembrando sempre que, se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você confere aqui na barrinha de notícias e nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E você que acessa nossa programação pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!